Olá, seja bem-vindo à edição de abril do Magazine Ribeira Grande TV. Passado cerca de um mês e meio de confinamento social, estamos há um mês e 6 dias em estado de emergência nacional. O que é facto é que, face a esta pandemia de Covid-19, a nossa vida alterou, mas ainda assim a vida não para. E por isso trazemos até si, este mês, esta edição de abril do Magazine Ribeira Grande TV e vamos precisamente traçar um cenário, fazer um ponto de situação da forma como se vive perante esta pandemia de Covid-19 aqui no concelho da Ribeira Grande. E começamos precisamente pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. Estivemos à conversa com o seu presidente, que começou por nos explicar que trabalhos estão a ser levados a cabo para garantir, obviamente, o conforto a todos os ribeiragrandenses. A Câmara Municipal da Ribeira Grande tem mantido, como principal agente de proteção civil no concelho, um nível altíssimo de prontidão. Quem o garante é Alexandre Gaudêncio, sendo vários os serviços empenhados no esforço extra ao combate da pandemia de Covid-19. Efetivamente, nós temos o nosso plano municipal de emergência ativado desde o dia 14 de março. E por isso mesmo há aqui uma série de medidas que tiveram que ser tomadas. A partir do momento que montaram as cercas sanitárias entre todos os concelhos, e sendo a Ribeira Grande o concelho que faz fronteira com todos os outros, nós tivemos trabalho a redobrar, atendendo também aos vários pontos de acesso que temos aos outros concelhos. Neste caso em particular, nós tivemos que ceder mão de obra, no caso em concreto, no meio operacional, teve que estar até de madrugada a montar alguns pontos, nomeadamente para que os elementos das forças de segurança pudessem ter o mínimo de condições também quer de segurança, quer de resguardo quer da chuva, quer do frio. Portanto, isso para dizer que todos os dias aparecem-nos desafios novos e que nós temos que estar operacionais e atentos para as várias solicitações que somos chamados diariamente. Para além de nós continuarmos a trabalhar, embora em teletrabalho, que é uma novidade também para todos nós, há aqui questões mais operacionais. Portanto, nomeadamente nós estamos, e a Câmara Municipal está estruturada com uma divisão de proteção civil, que ao fim e ao cabo é a coordenadora de todos os trabalhos que vão sendo necessários devido a esta ativação do Plano Municipal de Emergência. Temos também uma outra área que está a ser solicitada com mais vigor desde que foi ativado este plano, que já esperávamos, que é a parte da ação social, onde, como devem calcular, a perda de rendimento, a situação do desemprego, a questão do layoff de muitos trabalhadores que infelizmente estão a passar por esta situação, faz com que a nossa equipa de ação social esteja cada vez com mais solicitações e que por isso mesmo está muito mais ativa neste momento do que supostamente seria um tempo normal. Depois destacaria também a parte operacional, em que nós temos sempre equipas operacionais que a qualquer momento estão disponíveis para irem para o terreno, como foi, por exemplo, o caso, como já disse, de montagem de barracas para as cercas sanitárias, e depois a nossa equipa de abastecimento de água, a nossa equipa da limpeza urbana, que independentemente de estarem a funcionar em regime de piquet e de rotatividade, não deixam de trabalhar para assegurar que as nossas populações tenham sempre acesso, neste caso à água, que é um bem essencial, e depois à limpeza urbana, como forma também de mantermos as nossas ruas limpas. Para além disso, também ativamos um outro serviço, aqui em parceria com as juntas de freguesia e com os bombeiros voluntários da Ribeira Grande, que tem a ver com a desinfecção das ruas e dos principais pontos em que as pessoas se concentram nestas alturas. Para além do cancelamento de todos os eventos organizados pela Câmara Municipal e do redirecionamento das verbas aplicadas nesses eventos para a causa social, foram igualmente criadas várias medidas de apoio aos mais necessitados, como a redução do tarifário da água, isenção das taxas de publicidade, entre outras. Alexandre Gaudêncio anuncia outras medidas de revitalização da economia local. A questão dos eventos é uma questão que, como sabem, a Ribeira Grande estava a apostar fortemente, atendendo também a um plano estratégico que tinha montado desde 2014 e que colocava bastante ênfase nesta questão dos eventos, porque quanto mais pessoas nós conseguiríamos trazer ao nosso concelho e à nossa cidade, era sinónimo de gerar maior receita e maior economia local. O que eu quero dizer com isso é que efetivamente vai haver aqui uma perda de receitas na nossa economia local, infelizmente devido a essa situação. Da parte da Câmara Municipal nós estamos atentos para criar programas alternativos e como forma de estimular depois a economia local. Posso adiantar até que estamos aqui a antecipar
uma série de investimentos camarados como forma de atenuar, ao fim e ao cabo, esta situação. Nós temos cerca de 7,5 milhões de euros disponíveis para lançar em empreitadas já no presente ano. E vamos antecipar todos esses cadernos de encargos, estes concursos públicos que temos que lançar e que até a final deste mês, princípio do mês de maio, estarão todos em condições de lançarmos estes concursos como forma de dinamizar a economia local. Claro que isto é mais direcionado a um setor, nomeadamente da construção civil, mas que também é um setor que vai ficar fortemente afetado. Quanto à questão do turismo, é uma questão que neste momento é uma incógnita sobre aquilo que se está a passar. Nós não sabemos qual é que vai ser o futuro imediato dessa atividade e era uma atividade que estava com bastante força no nosso concelho. Uma coisa é certa, os grandes investimentos que estavam previstos para o nosso concelho, nós temos tido um contato já durante esta fase com os principais promotores no sentido de não deixar cair estes principais investimentos. Eu posso dizer que os principais neste momento estão assegurados, devido também a esta ligação que nós temos mantido com os empresários, atendendo também ao sistema de incentivos que neste momento foi criado pelo Governo Regional e que os empresários querem assegurar estes respectivos financiamentos. Portanto, há aqui um misto de, por um lado, nós queremos dinamizar com obras públicas que dependem da Câmara Municipal, mas, por outro lado, não deixar cair os principais investimentos turísticos que estavam previstos para o nosso concelho. A Divisão de Ação Social da Câmara Municipal da Ribeira Grande tem sido um dos serviços mais procurados por parte da população. Saiba que trabalho tem sido feito por esta divisão, que apresenta um papel fundamental neste momento em que se vive no concelho. Tânia Fonseca, vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, tem a seu cargo a Divisão de Ação Social, aquela que tem sido a mais requisitada pela população, que tenta ultrapassar as dificuldades criadas pela pandemia de Covid-19. Quisemos saber que forma de atuação tem tido a Divisão de Ação Social da Câmara da Ribeira Grande. Desde o início do nosso mandato, desde 2013, os apoios sociais, o apoio social à população e aos nossos municípios tem sido efetivamente a nossa prioridade. Provavelmente nunca pensámos, nos 7 anos que passaram, que nos víssemos perante uma situação tão extrema, tão exigente e que está a pôr em teste não só os nossos municípios, como a nós próprios, nós, Executivo Camarário. O facto de nós termos avançado com imensas medidas de apoio social nos últimos 7 anos, independentemente do estado de crise que existe neste momento e que nós não adivinharíamos que iria existir, todas essas respostas continuam a existir. O Fundo de Emergência Social, o cartão do idoso, as bolsas de estudo, o cartão das famílias numerosas, que é um instrumento que não tem tido muita adesão, mas que neste momento se calhar faz muito sentido, porque é um instrumento que existiu e que apareceu com o sentido de apoiar também as famílias da classe média, que neste momento são uma grande preocupação nossa. Estamos efetivamente muito preocupados com os municípios que estão a viver e que já viviam antes da crise, com grandes dificuldades, e muitos deles até beneficiários do rendimento social de inserção e de outros apoios. Mas neste momento já temos algumas medidas nesse sentido, e sabendo que se mantivermos todas as medidas que já tínhamos, e juntamente com aquelas que já temos e que criámos recentemente, e com aquelas que nós ainda estamos a pensar quais serão, ajudar também a classe média, que neste momento é sem qualquer dúvida a classe mais prejudicada, com mais dificuldades e que terá uma capacidade de recuperação mais difícil. São várias as medidas já existentes, ao que se juntam outras, em prol do apoio à população residente no concelho. Temos aqui algumas medidas novas, nomeadamente umas mais discutíveis do que outras, umas mais consensuais do que outras, nomeadamente a isenção do pagamento das rendas dos nossos inquilinos, das habitações sociais. Nos meses de abril, maio e junho não serão faturadas as rendas. Atenção, não serão faturadas as rendas dos nossos inquilinos que, à data de 29 de fevereiro, tinham as suas rendas em dia ou que tinham planos de pagamento e devidamente cumpridos. Temos também aqui a questão do alargamento das atribuições das bolsas de estudo. Haveria muitos alunos que não seriam contemplados por via da limitação da própria rúbrica, do valor que estava destinado. Ficou hoje decidido
camarário, que todos os alunos do ensino superior da Ribeira Grande terão, se preencherem os critérios, terão acesso à bolsa de estudo, pelo que esta rúbrica será de imediato reforçada. Temos aqui também as questões que tinham a ver com os resíduos, com a isenção da taxa de resíduos, da tarifa de resíduos, que se aplicará a particulares, mas não só, comércio, indústria e serviço. Essas medidas são realizadas também com os parceiros sociais da Câmara da Ribeira Grande, como explica Tânia Fonseca. Temos também feito um trabalho muito próximo, e isto também é de salientar, com as IPSS, com as juntas de freguesias, com as casas de povo do Conselho. Através delas temos conseguido articular aqui alguns esforços para assim conseguirmos dar algumas respostas que sozinhos não conseguiríamos, nomeadamente a distribuição de alimentação e de medicação junto de famílias que não têm como sair de casa, nem têm uma rede de suporte social ou familiar que lhes permita que esses bens de primeira necessidade lhes cheguem a casa. Temos também tido uma articulação muito grande e uma comunicação muito próxima com os lares do Conselho, que são 4, e que contam entre utentes e funcionários com cerca de 400 pessoas. Temos uma preocupação muito grande com os idosos, que são o grupo de maior, mais elevado risco, e a maior parte das mortes que estão a acontecer neste país são precisamente nesta população, sobretudo aqueles acima de 80 anos, e que são, ao fim e ao cabo, aqueles que normalmente são os utentes típicos dos lares. E, portanto, temos tido esta preocupação, temos articulado com os lares algumas medidas, temos fornecido alguns equipamentos que, de outra forma, nós sabemos que não chegariam. Temos, inclusivamente, e ainda esta semana o fizemos, fornecido camas extras para os lares, de forma a que os seus funcionários possam permanecer nos lares, saindo o menos possível do seu local de trabalho e reduzindo assim também a possibilidade de eventualmente serem eles os primeiros focos de contaminação dentro do lar. A Bolsa de Voluntariado tem sido outra das grandes apostas da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Tânia Fonseca mostra-nos a sua perspectiva sobre o ato nobre de ajudar os outros. Nós neste momento precisamos, e voltando aqui um bocadinho à questão dos lares, é que efetivamente se nós tivermos nos Açores um cenário semelhante àquele que assistimos no continente, com toda a certeza que os nossos idosos que estão nos lares vão ficar sem pessoal para tomar conta deles. E a questão de avançarmos com esta bolsa de voluntariado, onde o que nós pedimos são pessoas com um perfil muito simples, são pessoas que tenham vontade de ajudar, com ou sem experiência, pessoas saudáveis, como é óbvio, pessoas que não façam parte de nenhum grupo de risco e que tenham alguma disponibilidade, sendo que essa disponibilidade não tem que ser 24 horas por dia, como é óbvio. Nós, que não fazemos parte de um grupo de risco, temos que ser os primeiros, num caso emergente, num caso de necessidade, se for preciso, sairmos do conforto das nossas casas, de sairmos desta bolha de segurança que acaba até por ser um bocadinho fictícia, não é, porque ninguém está completamente seguro, e pormos a nossa vida e o facto de sermos saudáveis para os outros. E, portanto, é esse apelo que eu faço, é que quem é saudável, quem não faz parte de um grupo de risco, que se chegue à frente, porque um dia mais tarde vão perceber a importância que isso pode ter tido. Em qualquer situação em que esteja envolvida a Proteção Civil, cabe às câmaras municipais de cada concelho assumir o papel principal na coordenação dos meios que garantam a proteção dos municípios. Conheça agora o trabalho desenvolvido por esse departamento da Câmara Municipal da Ribeira Grande. O Serviço Municipal de Proteção Civil é o departamento que tem estado na linha da frente, em articulação com os demais agentes de proteção civil no combate à pandemia do Covid-19. É o que nos explica Rui Rosado, coordenador deste serviço. Começámos por elaborar um plano de contingência para a Câmara Municipal da Ribeira Grande, para os seus edifícios e para os seus trabalhadores. No entanto, a partir do momento em que há a declaração de emergência e que foram ativados os planos municipais de emergência, nós direcionamos todo o nosso trabalho num âmbito mais a nível municipal. Portanto, hoje a nossa articulação é muito mais abrangente, não é dirigida apenas aos serviços da Câmara Municipal, mas sim a toda a comunidade. Portanto, e como lhe disse, essa articulação é feita com as diversas entidades, trabalhamos em conjunto.
verificamos as necessidades existentes e tentamos colmatar essas necessidades. Quisemos saber que implicações teve no funcionamento do Serviço Municipal de Proteção Civil o estabelecimento de cercas sanitárias na ilha de São Miguel. Em parceria com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que é quem está a liderar esta questão dos cercos sanitários, portanto, os municípios foram chamados a participar, sobretudo no apoio logístico a estes cercos sanitários. Portanto, da parte do município da Ribeira Grande, foi feita a colocação de barracas de apoio aos agentes de PSP que estão nestes postos de controle, não é? Portanto, barracas montadas com equipamento, iluminação, com mesas, cadeiras, de forma a que eles possam trabalhar, e foi garantida também a alimentação a esses elementos da autoridade. Portanto, relativamente aos cercos sanitários, tem sido esse o nosso trabalho, sobretudo no apoio logístico. Rui Rosado alerta para o fato de ser imperativo ficar em casa, acima de tudo, a quando dos trabalhos de desinfecção que são realizados nas zonas públicas pelos bombeiros da Ribeira Grande. A aplicação deste produto, portanto, veio através de uma norma da Direção-Geral da Saúde. Portanto, nós estamos a utilizar um produto diluído, portanto, e a aplicação deste produto normalmente é feita a horas tardias, final da tarde, princípio da noite, precisamente para evitar que haja algum contacto desse produto com a população. O objetivo é esse, durante algumas horas, que as pessoas evitem circular ou entrar em contacto com os locais onde este produto é aplicado. Portanto, daí termos escolhido uma hora tardia para a aplicação deste produto. Numa situação como aquela que se vive agora, cabe também às juntas de freguesia um papel importante junto das populações. O Magazine Ribeira Grande TV foi visitar 2 das 14 freguesias que compõem o Concelho da Ribeira Grande. Estivemos à conversa com Jaime Vieira, que nos explicou o que é que se está a passar na Vila de Rabo de Peixe neste momento em que se vive em torno da pandemia de Covid-19. O Magazine Ribeira Grande TV quis saber como está a ser afetada a vivência no Concelho da Ribeira Grande face a esta crise epidemiológica que se vive. Fomos ao encontro de Jaime Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, a mais numerosa do concelho em termos de habitantes, para saber como o Covid-19 tem influenciado a vivência daquela vila pescatória. Logicamente que de forma direta o Covid-19 fez com que nós fechássemos os estabelecimentos comerciais, muita gente tivesse perdido algum rendimento, muito rendimento do seu vencimento mensal, que houvesse cada vez mais as pessoas a terem que estar em casa e, portanto, muitas vezes aquilo que é a alegria de estar num convívio com as pessoas, e que, pronto, esta situação, devo dizer que, logicamente, de forma direta, essas são as grandes consequências que todos nós temos vindo a sentir. Nós estamos praticamente há um mês confinados, e vemos que essas pessoas também, aquelas que estão efetivamente a sentir de mais perto e a sentir de maior intensidade os efeitos do Covid-19, começam a viver também com alguma dificuldade. Vários serviços públicos foram centralizados em Rabo de Peixe, como é o caso da saúde, em que a unidade de saúde local serve, para além da vila, as freguesias de Pico da Pedra e Calhetas. Para nós é sempre gratificante podemos ser nós o centro e poder também colaborar com as outras freguesias. A nós não nos traz nenhum transtorno, porque devo dizer que e faço todos os dias visitas diárias por toda a vila, e devo dizer que, relativamente àquilo que é um dos casos específicos com o posto de saúde de Rabo de Peixe, as pessoas têm mantido a certa distância, há um atendimento telefónico, há uma resposta, e acima de tudo não tem havido nenhum tipo de transtorno relativamente ao seu assunto. Devo dizer que cada vez mais sente-se isso, cada vez mais as pessoas estão-se a consciencializar da realidade onde estão-se a consciencializar que é preciso haver cada vez mais uma certa distância, estão-se a consciencializar que é preciso cada vez mais utilizar o meio mais seguro que existe, com o meio virtual, de poder comunicar com as pessoas. E isto realmente tem sido também uma oportunidade de salvaguardar os profissionais de quem trabalha nestas diversas instituições que referiram-se, nomeadamente o posto de saúde. Com os setores primários da agricultura e da pesca a pesarem mais na economia da vila, quisemos saber de que forma a implementação da cerca sanitária
veterinária na Ilha de São Miguel está também a influenciar o desempenho de pescadores e agricultores rabo-pachenses. Eu diria em quase todas as atividades económicas, ninguém saiu imune desta grande crise. Mas diria que numa fase inicial, o que é que nós assistimos? Assistimos a que as pessoas 80% por exemplo, dos pescadores, e vamos falar nesta área específica agora, 80% dos pescadores tinham a sua situação resolvida porque efetivamente houve por parte da direção das pescas também, antes disso acontecer, todo um processo administrativo que foi resolvido, tiveram umas guias que poderiam circular e que poderiam ir consoante a sua embarcação. Certas embarcações de rabo de peixe apenas puderam e ainda podem apenas descarregar o peixe cá em rabo de peixe, não podem ir e consoante, por exemplo, de uma ideia, consoante as condições climatéricas, os barcos poderiam ir uma vez para Ponta Delgada, uma vez para Vila Franca. Agora o que está em rabo de peixe não sai de rabo de peixe e o peixe é descarregado cá. Logicamente que houve alguns condicionamentos que rapidamente também as pessoas tiveram que se adaptar. Relativamente à agricultura, Rui, mais do que o ser conseguir, queria agricultura, quando falo de agricultura, pecuária, os futuros agrícolas, estou-me a referir a esta área toda relacionada com a terra, que é de grande importância para todos nós. Devo dizer que é preciso não esquecer que mais do que o fez conseguir foi realmente o efeito do Covid-19, porque os relatos que nos chegam dos produtores agrícolas, os relatos que nos chegam da gente ligada a esta área, é que também perdeu grande fonte de rendimento. E perdeu porquê? Porque nós temos cada vez mais restaurantes fechados, nós temos cada vez mais as escolas fechadas, nós temos cada vez mais aquelas cadeias de distribuição que haviam e que serviam de escoamento para esses produtores agrícolas, para essa gente ligada à agricultura, deixaram realmente de existir, e que realmente os relatos que nós temos é que também estão a viver com grande aflição. E aquilo que eu acho que nesta altura poderia ser feito, adiantando mais um pouco e fugindo um bocadinho à questão colocada pelo Rui, é que nós nessa altura, mais do que também estamos preocupados e focados naquilo que está a acontecer, é preparar o futuro. E o futuro passaria, porque não do Governo Regional, à semelhança do, por exemplo, o Governo Regional da Madeira já o fez e muito bem, porque não adquirir cabazes alimentares de legumes, de hortaliças, de frutas, mesmo do próprio leite, de maneira que pudesse chegar às famílias mais carenciadas. Era um investimento que o Governo Regional faria, era um investimento, é verdade, mas investir nas pessoas, Rui, investir nas pessoas nunca é um custo. Com a crise económica é também indissociável a crise social que afeta a população em geral. Quisemos saber como tem gerido a Junta de Freguesia os pedidos que tem recebido. Nós tivemos a preocupação logo numa fase inicial e quando o governo português decretou o estado de emergência. Lembro isso, acho que no dia 12 ou dia 13, peguei no telefone e liguei na altura para o Serviço de Ação Social, na altura até para a técnica responsável do Serviço de Ação Social da Ribeira Grande, a alertar para aquilo que vinha. Alertei na altura que era preciso, sem fazer alarice, sem tornar a coisa política, alertei para aquilo que poderia vir e alertei para a necessidade de haver reforços para o Serviço de Ação Social em rabo de peixe, porque sabíamos nós, com 9.000 e tal pessoas, aquilo que nós temos, é uma realidade que nós temos que dar atenção e quanto a isso, estabelecido desde já. Entrei em contato também com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, no sentido de nós criamos aqui uma forma de trabalharmos em rede, porque efetivamente aquilo que nós queríamos e aquilo que nós pretendíamos e aquilo que ainda pretendemos é que nesta altura de grande crise para todos nós não haja um açoriano, e neste caso na freguesia que eu represento, não haja um rabo peixense a passar qualquer tipo de dificuldade, muito menos a passar fome, e era isso que nós pretendíamos, porque efetivamente nós temos que estar preparados e temos que preparar antes das coisas acontecerem. E aquilo que eu fiz, entrei em contato e logicamente que criamos aqui uma forma de trabalhar em rede, porque é extremamente importante isso, não podemos estar por apoios, trabalhamos em rede, em que a forma que nós temos de trabalhar, exatamente, nós identificamos os casos, entregamos à técnica que faz a ligação com a Câmara Municipal e que depois, juntamente com o Serviço de Ação Social, temos vindo a ter as respostas. Os pedidos dentro daquilo que é a nossa dimensão tem sido aquilo que nós estávamos à espera, mas também, como eu já disse, tem havido também uma resposta concreta e acima de tudo rápida àquilo que são as intenções. Visitamos também a freguesia de Ribeirinha, aquela que possui a população mais jovem do concelho. Soubemos junto do seu presidente, Marco Furtado, como estão a ser vividos estes tempos mais exigentes.
Marco Furtado, presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha, manifesta preocupação pelo confinamento a que têm sido obrigados os moradores da freguesia, cuja junta preside. Aqui na Ribeirinha nós estamos a ter alguns problemas, como já disse, são transversais a todas as freguesias, que é a questão do confinamento, as pessoas estarem em casa. Nós aqui na freguesia existem famílias muito numerosas e que por vezes moram com os pais ou com os avós ou mesmo de famílias numerosas, mas mesmo entre pais e filhos que moram em conjunto, e alguns ainda são menores, que estavam habituados normalmente a saírem e irem à escola, irem trabalhar ou mesmo ir de manhã tomar um café e à noite, uma rotina normal que nós tomávamos como normais e agora infelizmente são rotinas que nós não podemos as fazer com a mesma normalidade, se é que se pode fazer essa redundância. Em relação aqui ao próprio vírus em si, nós estamos em articulação com a Câmara Municipal, estamos em articulação com o ISA, para que não falte nada a ninguém. Temos aqui um grupo de pessoas que temos ajudado com as compras e com a questão da farmácia para algumas pessoas idosas. Nós somos uma freguesia extremamente jovem. Como sabe, temos 2 bairros sociais, dos quais temos muita juventude, e mesmo antes dos bairros sociais já temos muitos jovens na Ribeira. Mas também temos muitos idosos, temos muitas pessoas acima dos 65 anos, mas que são aquelas pessoas que normalmente faziam a sua vida diária, iam à farmácia, faziam as suas compras, ou estavam aqui na zona aqui da Cruz, do Largo da Cruz, e não estavam em casa, não estavam confinados em casa. Essa coordenação que está havendo com a Câmara Municipal e com o ISA tem sido sempre dentro de haver uma certa normalidade na vida das pessoas. Como nós sabemos, somos uma freguesia que também tem muitos casos de RSI, mas também fora isso temos muitas famílias que estão a passar agora por algumas necessidades devido à questão dos layoffs e tudo o que isso implica para as famílias. No que diz respeito à questão mesmo do vírus, penso que as pessoas estão bem informadas. A Junta de Freguesia tem feito, através do seu executivo, enviado um conjunto de SMS com os números em que as pessoas necessitam mais. No caso das perguntas se não têm direito ao subsídio, têm que fazer, o que é que não têm que fazer. Mas também gostaria aqui de deixar um pequeno alerta. As repartições de finanças, as seguranças sociais estão encerradas, ok? Nós percebemos isso, mas as juntas de freguesia estão em funcionamento, teletrabalho, mas está-se a tornar muito complicado para nós também. Eu acho que esse vírus também vai nos ter que, numa era em que a comunicação é essencial, há aqui uma pequena falha que deve estar acontecendo nas freguesias todas, que é a pessoa que é o atestado de residência para hoje, nós conseguimos fazer o atestado de residência, existem as assinaturas digitais, todos esses processos que podemos utilizar, mas depois a pessoa precisa fisicamente do documento. Teremos que imprimir o documento, temos que ter uma impressora em casa, as pessoas às vezes é para mandar por e-mail, mas a pessoa não percebe ainda muito bem como é que se processa os e-mails, não sabe como é que tem que fazer. Normalmente para crianças mais jovens temos os NAS, temos uma certa documentação, agora os IRS têm sido uma loucura, apesar dos prazos terem sido todos eles alargados, as pessoas, claro, querem despachar com essa documentação e tem havido aqui um problema grande porque nós temos nos limitado fisicamente ao máximo as saídas. O que passa é as pessoas tiram umas fotografias e enviem para o meio da junta, os que não conseguem enviem pelo Facebook, de uma maneira ou de outra vai-nos chegando as informações e nós vamos preenchendo os documentos. Sendo uma das freguesias que a maior índice de população jovem possui, preocupa a Marco Furtado alguma inobservância das regras junto dos mais novos. Porque nós na Ribeirinha, só na escola primária, temos à volta de 200 e poucas crianças, 230 e tal. Depois temos na Gaspar Portuoso mais 190 e tal, depois temos a secundária com mais de 200 e tal, portanto temos uma massa de juventude muito grande, fora aquelas crianças que nem sequer frequentam a escola ainda, ou que infelizmente já saíram da escola, mas encontram-se desempregados e encontram-se em casa. Nós temos tido alguma dificuldade, principalmente nos hábitos, nos exteriores dos estabelecimentos. No interior, ok, as regras têm sido dentro dos limites cumpridas entre duas pessoas. Mas depois, acho até uma certa piada, mas pelo negativo, é lá dentro, as pessoas estão todas distanciadas e com medo. Mas cá fora, quando ali numa mena cavaqueira, como aquilo fosse a coisa mais normal. Infelizmente, já tivemos que chamar a atenção das autoridades, que desde já quer dizer que não têm tido mãos a medir nessas situações todas, e
e eu sei que às vezes, e por vezes, não conseguem chegar a tudo porque não têm os meios para isso. E mais uma vez eu acho que esse Covid-19, que não trouxe nada de bom para ninguém, mas pelo menos que traga uma consciencialização de que nós precisamos de melhores e mais meios na saúde, mais e melhores meios na educação, porque ainda vai haver escolas que estão a ter graves problemas porque os alunos em casa podem ter o telemóvel, mas não têm computador. A falta de meios tecnológicos na freguesia, junto da população escolar, para acompanhar, por exemplo, a telescola, é também motivo de trabalho junto do elenco executivo da freguesia. Eu acho que um dos maiores problemas que existem de hoje, digo-me, entre as senhoras, primeiro é das crianças, dos mais jovens. Pronto, ainda têm um tablet em casa, mas o computador para eles ainda não sabem trabalhar muito bem com isso. E depois, o que tem acontecido muito é a falta de um espaço em que a criança consiga estar lá concentrada no trabalho. É importante que os pais percebam que fisicamente os filhos também têm que ter um pouco de sossego e têm que estar concentrados naquilo que estão a fazer. Economicamente, o pequeno comércio necessita de maior apoio e carinho, dado o atual cenário que vive. O pequeno comércio tem sofrido muito. Quando eu digo o comércio, não estou a falar das mercearias, porque graças a Deus estão abertas e que os negócios, dentro dos possíveis, e até acho que têm crescido um pouco. Mas aqueles pequenos cafés que nós tínhamos aqui, o único restaurante que nós tínhamos aberto, na semana estão encerrados. Não sei se até vão ter condições de reiniciar a atividade, porque estamos a falar de um período muito longo, é que não faturaram nada, apesar de haver a questão das rendas e todos esses pormenores. Alguns deles não estão bem informados da questão de como podem ir buscar os subsídios, e isso pode levar a mais desemprego, que vai ainda complicar mais a situação. Portanto, o Covid deixa-me extremamente preocupado, mas o pós-Covid e o que vem a seguir, eu acho que deixa-me mais preocupado ainda, que é depois como é que nós vamos tentar resolver a questão económica que vai trazer para o país. Marco Furtado aproveitou o momento para deixar um apelo à Autoridade de Saúde Regional, mas também à população. As juntas de freguesia precisam de mais informação por parte dos casos que são positivos ou não positivos nas suas freguesias. Nós não precisamos dessa informação para andar a divulgar e para que haja pânico. Não é isso. É que nós, presidentes de junta, é que estamos a entrar em pânico com isso. Há uma pessoa que liga a dizer que o vizinho que estava em quarentena, que não devia ter saído, que as pessoas em casa também começam a desenvolver um sentido de imaginação muito grande, porque a pessoa saiu e está doente. Eu acho que essa informação, que não é uma informação, e eu sei que a proteção de dados é muito complicada, mas já acho que devemos nos preocupar neste momento em não haver pânico, haver serenidade, e se realmente há casos positivos, nós sabemos quais são, para podermos, dentro das nossas possibilidades, haver aqui uma cooperação com as próprias entidades competentes. Eu queria também deixar aqui, portanto, a Ribeirinha, nós queremos que seja uma freguesia com muita esperança devido à juventude que tem, mas queria também aproveitar para dizer que infelizmente temos graves problemas sociais, como outras freguesias também têm. Há aqui uma palavra de esperança, tem que haver sempre uma palavra de esperança, por isso é que vamos para as juntas de freguesia. Não somos os profetas da desgraça, não somos e nunca iremos ser, mas também às vezes é preciso apontar um bocadinho para as feridas e para os sítios onde nos dói mais. E só para terminar, gostaria de dizer que o problema da toxicodependência da Ribeirinha, que é transversal à ilha toda, mas na Ribeirinha tem-se incentivado bastante, porque também temos uma faixa etária muito jovem. Eu queria dizer que podem, dentro da junta de freguesia, procurar a nossa ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para contribuir com uma vida melhor para eles. Eu sei que as coisas estão muito complicadas, principalmente para os alojamentos locais, que não se falou ainda aqui, mas os alojamentos locais temos 4 aqui na Ribeirinha que neste momento não estão a faturar e vão ter que faturar, vão ter que pagar as suas despesas. No que diz respeito às casas, o nosso maior problema das pessoas é que neste momento, mesmo que alguns casais queiram procurar casa devido à lotação que têm havido, as pessoas não estão a conseguir porque não há casas para alugar em lado nenhum, e as que estão para alugar estão com valores exorbitantes que o orçamento familiar é completamente impossível e não é compatível com ele. Os soldados da paz do nosso concelho estão apostos para ajudar quem mais precisa. É isso que nos confirma José Nuno Muniz, comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande. Na linha da frente no combate ao Covid-19 estão, para além das câmaras municipais e juntas de freguesia, as forças de segurança, de saúde e de socorro.
Num quartel à porta fechada, qual último reduto de uma invasão que se pretende evitar a todo o custo, estivemos à conversa com o comandante José Nuno Muniz, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, que começou por explicar que procedimentos tiveram de ser adotados para melhor prestar apoio aos ribeiragrandenses. Nós tivemos que nos adaptar à nova realidade. Em primeiro lugar, tivemos que fazer aprovar o nosso plano interno, que, para além de uma alteração ao nível dos horários, para ter uma ideia, portanto, os nossos operacionais neste momento estão a fazer 2 semanas de serviço seguidas de 2 semanas de quarentena, e isto foi uma forma que nós achamos que seria a mais eficaz em termos de os proteger, para que o nosso objetivo, quando isto passar, e um dia há de passar, pudéssemos chegar ao final sem que houvesse qualquer bombeiro infectado, tanto no serviço como depois na sua vida particular em casa. Portanto, a partir do plano de contingência interna, nós adaptamos aqui o nosso espaço para que, numa primeira fase, possa haver o isolamento de tripulações que saíram e que estejam a aguardar algum resultado. Numa segunda fase, também nos adaptamos para que eles possam entrar de quarentena num grupo máximo de 3-4 bombeiros, para situações também de aguardar alguma situação que, entretanto, ainda não tínhamos tido uma resposta. E depois temos o compromisso por parte da Câmara Municipal e também por parte do Serviço Regional de que, se for necessário isolar um grupo, ou mesmo a partir do momento que não tenhamos condições para o fazer aqui no nosso quartel, possamos fazê-lo numa unidade hoteleira. Os nossos voluntários nesta fase foram dispensados do seu serviço, por forma a que também não sejam eles próprios, não tenham eles próprios que correr o risco de serem contagiados, nem ser um fator de contágio para o pessoal que está aqui de serviço, e basicamente foram essas as situações que nós tivemos que nos adaptar. Uma das fontes de receita dos bombeiros da Ribeira Grande estava assegurada pelo Serviço de Transportes, o que no plano de contingência ativado foi automaticamente suspenso. As medidas que nós implementamos para que essas pessoas os grupos de maior risco, as pessoas que obrigatoriamente têm que continuar a fazer os seus tratamentos, estou a falar basicamente do pessoal que tem consultas que são inadiáveis e também das hemodiálises. Portanto, o número máximo de cada pessoa que segue em viaturas aqui dos bombeiros são 2 pessoas devidamente distanciadas, em que lhes é colocado em primeira mão uma máscara e que o próprio bombeiro também vá devidamente protegido. Portanto, essas foram as medidas que nós tomamos para evitar que esses grupos de risco pudessem ser de alguma forma contagiados aqui pelo nosso pessoal, numa forma de também os prevenir, porque realmente são uma preocupação para todos nós. O comandante José Nuno Muniz aproveitou a presença da nossa equipa no quartel dos bombeiros para deixar alguns conselhos à população. Quando da ativação de um serviço de bombeiros, que as pessoas que pedem o socorro não escondam situações de possível contágio. Tanto ao nível médico, e aqui estamos a falar em situações em que a pessoa poderá, numa primeira fase, referir sintomas que estejam associados à questão do Covid, e toda a gente sabe quais são: alterações de temperatura, tosse, dificuldades respiratórias. Sempre que isso acontecer, não escondam isso aos nossos bombeiros, porque ao esconder estão a pô-los em risco. Em segundo lugar, e isso também já cito tantas vezes que as pessoas até já sabem de cor, sempre que tenham esses sintomas, não se dirijam aos hospitais ou aos centros de saúde, liguem à linha de emergência e depois aguardem que haja uma resposta do outro lado, porque só assim é que nós conseguimos proteger aqui o nosso pessoal. De resto, nós estamos numa fase de cerca sanitária. As pessoas que não tenham necessidade de sair das suas moradias, das suas residências, fiquem em casa. Façam isso por si e por todos nós, ao fim e ao cabo, porque só assim é que nós vamos conseguir ultrapassar esta fase e daqui a uns meses vamos todos voltar àquilo que era a nossa vida normal, e com certeza todos nós já temos saudades nesta altura. Os bombeiros voluntários da Ribeira Grande completaram no passado dia 15 de abril 140 anos de existência e serviço em prol dos micalenses. O seu quadro é altamente especializado e isso já foi reconhecido por inúmeras vezes pelos vários prémios alcançados em concursos de manobras. São eles também parte da máquina que luta contra a pandemia de Covid-19. Por
esta altura, o comércio tem sido um dos setores que de melhor valia tem servido à população. Visitamos alguns negócios na Ribeira Grande e ficamos a conhecer a forma como estão a lidar com esta pandemia de Covid-19. O comércio tradicional foi chamado a inovar em tempos de crise. Independentemente da sua dimensão, em espaço ou negócio, cada um dos empresários teve que adaptar-se a novas exigências, a uma clientela mais receosa e ainda aos tempos modernos. Visitamos a frutaria O Pomar, no centro da Ribeira Grande, e estivemos à conversa com Hermano Almeida, que nos falou do impacto do Covid-19 no seu negócio e da forma como teve que se adaptar aos novos desafios. A mim, propriamente, o meu ramo de negócio não me afetou assim, pelo contrário até. Tenho que dizer que as vendas aumentaram, porque também as pessoas começaram a optar por espaços mais pequenos e com algum controle. O meu caso aqui, porque desde o início eu devo ter logo uma pessoa só de entrada, um cliente só de cada vez, e isso é uma medida que as pessoas, algumas ficaram assim renitentes e começaram algumas a reclamar, mas depois compreenderam, atendendo, começaram a ver a dimensão das coisas, começaram a ver que era uma medida muito boa, e isso facilitou de uma certa forma também, as pessoas compreenderam e aceitaram, acabaram por aceitar normalmente. Optamos por entregar a mercadoria à porta, portanto fazem a encomenda ou por telefone ou por e-mail, e aí nessa fase o meu filho foi bastante importante, que além do e-mail que nós já tínhamos, mas as pessoas não utilizavam, agora através disso as pessoas já adaptaram-se a isso, fazem a sua encomenda ou para levar no próprio dia ou no dia a seguir, depende daquilo que precisam, e a gente adaptou-se dessa outra forma assim e julgo com algum resultado. Há uma preocupação do público em geral que prende-se regra geral quando chega a hora do pagamento. Se é em dinheiro vivo, que obviamente poderá ser uma maior fonte de contágio, ou através dos terminais de pagamento automático, os multibancos, como é conhecido por toda a gente, em que inclusive existem novas tecnologias, nomeadamente em que o cartão não tem que ser introduzido na máquina e até de algumas pessoas que já vão um bocadinho mais à frente e com o próprio telemóvel fazem o pagamento. O seu negócio está preparado neste momento para isso? Principalmente com o telemóvel. Já o MBWay já chega ali e mesmo que faz a operação e há outros que é a transferência bancária. Outra das preocupações do empresário está na desinfecção do espaço e cedência de meios para que os clientes possam fazer o mesmo se assim o solicitarem. Sempre que há um cliente que entra no loja, a desinfecção, portanto a desinfecção é com álcool sanitário. Balcão, multibanco e mãos, é o principal. De resto, não usamos luvas, porque também não é muito aconselhável. E máscara, neste momento também não é ainda oficial, embora já tenhamos ali as viseiras, mas não optamos ainda por isso. Do centro da Ribeira Grande, desviamos-nos para Nascente e fomos até à Ribeirinha. Visitamos a frutaria Martins e, com o balcão a impedir o acesso ao espaço como medida de segurança, falamos com a sua proprietária, Sara Arruda, que descreveu também a forma como adaptou o seu negócio às novas exigências. Em nível do comércio em si, a venda foi um pouquinho a mais. Mas em contrapartida também temos restaurantes e check-tours que nesse ramo foi liquidado, não se faz nada. Mas assim, em nível acho que as pessoas fiquem com medo e vão muitas mais vezes aos estabelecimentos no sentido de ir buscar, repor a reposição em casa e interessante às vezes não aparecer mais. Mas em nível em geral eu acho que está andando bem. Em nível desse supermercado meu, falo por mim e na Ribeirinha em si, também acho que está ok. Agora, em certos factores que eu mudei em relação à loja, eu tinha esta bancada ali e desde que aconteceu que havia as notícias daquela cena do cerco sanitário da população, eu fiquei com um bocado já com medo. E assim, eu já tinha optado pela loja por 2 pessoas, aliás, 2 de cada vez, mas as pessoas também são um pouco impacientes. E às vezes não concordam, porque eu também respeito que a gente está habituado a comprar e a escolher as nossas coisas. Mas então, quando vi aquela notícia, eu fiquei um bocado preocupada, porque assim, as pessoas não têm noção de quantas vezes toquem nos produtos. Quantas vezes toquem na cara, põem os produtos para a prateleira e vice-versa. Então optei, falei com o meu marido, metemos a bancada aqui e optamos assim, eu só sirvo mesmo às pessoas. É menos contato e para mim e para eles é a melhor solução. A questão da distribuição, desculpa, eu tenho aqui a minminha loja e o meu marido é vendedor ambulante. Eu vendo freguesias. E outra opção, à terça e à sexta costuma estar cá, cada um apoia mais à loja e para buscar mercadoria, então optamos por fazer ao domicílio. Estamos a ter uma vasta evolução em questão disso. Outros clientes que optaram, há vários sectores na Ribeira Grande, há várias frutarias, tanto para mim e para eles que querem o melhor de nós.
Mas ele vê bastante essa situação. A pandemia de Covid-19 vai obrigar os empresários a adaptar os seus negócios para manter a porta aberta, mas também já com olhos postos no futuro e em novas formas de servir. Têm sido várias as iniciativas promovidas pelas juntas de freguesia no apoio às populações. Acompanhamos a junta de freguesia do Pico da Pedra na distribuição de um kit sanitário pelos seus habitantes. A Junta de Freguesia do Pico da Pedra procedeu à entrega de um kit sanitário no âmbito do seu plano de ação para ajudar a comunidade nesta época de crise fruto da pandemia de Covid-19. Acompanhamos a iniciativa, tendo estado à conversa com Elizabeth Amaral, presidente da Junta de Freguesia, que nos falou da oferta e da forma como surgiu a ideia. Consiste numa garrafa de álcool sanitário, consiste num pequeno panfleto que nós fizemos acerca dos números de telefone, nesse caso importantes para quem precisar. E, infelizmente, da maneira que têm corrido as coisas, tem que ter pelo menos o contato em casa. Nós os três reunimos e tivemos a ideia de que realmente acho que era uma mais-valia para a nossa população saber que nós estamos atentos e que nós queríamos pelo menos passar casa em casa, família em família e deixar este kit. Tal como acontece com outros locais, também o Covid-19 tem causado impacto na vida dos pico-pedrenses. A nível de comércio, a nível mesmo social e cultural na nossa freguesia, tem-se vindo a sentir que realmente nós como executivo e outras entidades aqui da freguesia, nós não podemos fazer nenhuma atividade. O que é que se resiste e tomar nota de realmente que nós não vemos as pessoas na rua, infelizmente. Muito bem. Têm chegado muitos pedidos de apoio por parte das famílias aqui à Junta de Freguesia, uma vez que também denota que com esta situação deverá haver, com certeza, alguma quebra de rendimento dos agregados familiares? Para já não tem chegado nada assim significativo, mas também nós acionamos o nosso plano de emergência e nós não estamos presencialmente na junta, mas podem contar através do telefone da junta, de telemóvel ou de e-mail, para que possam fazer chegar as suas dificuldades e nós, dentro do possível, podemos ajudar as pessoas. Focando a sua ação num apoio mais próximo à comunidade local, em articulação com a Câmara Municipal da Ribeira Grande e outras entidades, a Junta havia procedido também à distribuição de equipamentos informáticos, como nos explicou André Louro, tesoureiro da respectiva Junta. A Junta de Freguesia apoia, ou seja, digamos que é o apoio logístico na entrega destes mesmos computadores. Fomos contactados pelas diversas escolas da ilha, onde têm alunos residentes no Pico da Pedra, para os quais têm algumas dificuldades e não obtêm computador, então nós apenas vamos às escolas, pegamos o computador e entregamos à família. Pronto, é depois assinado um termo de responsabilidade por parte do encarregado de educação que me aceitou o computador. Nós, Junta de Freguesia, reencaminhamos esse termo de responsabilidade, digamos assim, para a escola por sua vez, para depois, mais tarde, recolhermos também todos os computadores e entregarmos à escola. Foram muitos os agregados familiares a beneficiarem dessa medida das escolas? Alguns. Felizmente o Pico da Pedra não é uma freguesia que tenha muita carência nessa área, mas ainda alguns. A Junta de Freguesia do Pico da Pedra tem mantido estas e outras ações de apoio junto da população, pelo que se estiver interessado em obter algum apoio, deverá contatar a mesma, através dos canais oficiais. Mas nem só de Covid se fala nesta edição do Magazine Ribeira Grande TV. Fique agora a conhecer um pouco mais da Praça do Imigrante, que está a ser construída no coração da cidade da Ribeira Grande. Passa na Avenida Dr. José Nunes da Ponte, na cidade da Ribeira Grande, não fica indiferente à Praça do Imigrante, nem ao enorme globo terrestre sublimemente coberto de calçada portuguesa que está centrado na mesma praça. Fomos ao encontro de Luís Silva, responsável pela concepção artística do projeto, que nos falou desta homenagem que a cidade e concelho presta a todos aqueles que um dia, à procura de melhores condições de vida, deixaram sem esquecer a terra que os viu nascer. Luís Silva começa por explicar a ideia que esteve por detrás desta construção. Isto é um projeto que já vai com 5 anos, desde a ideia, depois o planeamento e agora na fase final na execução. Portanto, o princípio disto foi inspirado num artista da América do Norte, que é nativo, dos povos nativos da América do Norte, especificamente da ilha de Vancouver Island.
em British Columbia, Canadá, em que ele tem um trisavô que é picaroto e que foi baleeiro. Uma história longa que não vou descobrir agora aqui, mas de qualquer maneira ele e a família quiseram fazer uma homenagem a esse trisavô baleeiro, que foi uma pessoa humanista naquela época, 1850, 60, no Canadá, em que havia muito racismo, muita discriminação contra os primeiros povos, e ele foi uma pessoa muito humana que acolheu aquela comunidade, casou com a nativa, teve 10 filhos e tem mais de 1000 descendentes naquela parte do Canadá. Eu conheci esse artista quando eles fizerem uma homenagem a esse picaroto, e posso dizer que até a Câmara Municipal da Ribeira Grande colaborou com esse projeto ao apoiar um calceteiro que foi lá ao Canadá para o chão do monumento que foi em bronze, fazer uma calçada portuguesa de um desenho desse artista cujo nome é Luke Marston. E eu estive envolvido pelo intermédio da Associação de Imigrantes Açorianos nesse apoio também e na logística desse projeto lá no Canadá. E a certa altura pensei, portanto, temos aqui pessoas que são descendentes de açoriano, que já estão com a quarta, quinta geração e que acharam de fazer uma homenagem a um açoriano e a um açoriano imigrante. E disse porque é que a associação não faz tão bem uma homenagem a todos os imigrantes açorianos espalhados pelo mundo. Portanto, a inspiração foi toda de lá para cá. E comecei a pensar como é que podia ser, o que é que podia-se fazer, e pensei logo no mundo em calçada portuguesa. A praça, que ocupa a área de 4.000 metros quadrados e que homenageia os imigrantes ribeira-grandenses e açorianos em geral, tem como elemento de maior destaque a peça Saudades da Terra, que Luís Silva explica. O casco desta estrutura é feita em fibra de vidro e cimento e foi feito no Canadá. E vêm peças e montou-se cá para fazer a esfera do globo. Portanto, são duas metades, montamos isto esta semana e colocamos a calçada portuguesa num armazém da Câmara e estamos agora no processo de arrematar, falta ali o equador que vamos pôr tudo de pedra. E o simbolismo disso, quando eu criei esta peça, portanto, o nome da peça é Saudades da Terra, o nome da praça é a Praça do Imigrante. O simbolismo foi o mundo e os açorianos que estão espalhados pelo mundo fora, e estão em todos os cantos do mundo. Obviamente, as diásporas mais significantes estão na América do Norte e na América do Sul. E aquela pedra bruta significa a ilha, as ilhas. Portanto, algumas pessoas já me criticarem a pedra, que é um pouco tosca e um pouco assim bruta, mas a ideia foi mesmo essa. As ilhas ainda continuem a ser um pouco brutas e toscas e nunca se sabe quando algum vulcão vai se ativar e mexer com isto tudo outra vez. Portanto, a pedra representa a ilha e o mundo. Nós numa ilha temos um mundo. Vários autores regionais já o escreveram em poesia. É esse o significado da peça. No chão da peça está a ver que tem uma zona circular aqui, que é para pôr um design. Esse design que vai por ali são ondas, 8 ondas a entrelaçarem-se, e que o simbolismo disso é as ondas do Mar dos Açores a entrelaçarem-se com as ondas das costas onde há diásporas e açorianos por mundo fora. Este design foi feito pelo triginete do Portuguese Joe, como era conhecido naquela zona do Canadá. O nome correto dele era José Simas. Conseguimos o certificado de batismo dele e ele é que foi a autoria deste design, porque este design em calçada portuguesa também, aí vem o que estava a dizer há pouco do calceteiro que foi daqui da Ribeira Grande, com apoio da Câmara, para Vancouver, fazer serviço de calçada no chão dessa peça de bronze. É este mesmo design que vai estar aqui. Portanto,
estamos a ligar esta peça à ideia original de criar este projeto e reconhecer um picaruto ao mesmo tempo e um desneto de um picaruto que é um artista de renome. Contando com a inspiração proveniente da localização privilegiada deste novo espaço e também com o trabalho do Gabinete de Arquitetura M Arquitetos, Luís Silva descreve os demais elementos que constituem a Praça do Imigrante na Ribeira Grande. Eu sou amigo pessoal de uma pessoa que já conheço há muitos anos, desde que cedo do Canadá aos Açores, que é a senhora Liliana Lopes, que é uma artista, que é uma senhora, pronto, não vou dizer a idade dela, mas é uma senhora com alguma idade, mas com muita experiência da vida e com muito trabalho feito em termos de arte e de arte de várias formas, em ferro, em murais, aqueles murais que estão no aeroporto de Ponta Delgada, é da autoria dela, tanto na chegada como na partida, cá no foyer do hotel, e convidei-la se ela queria participar neste projeto. Depois reunimos com o Presidente da Câmara, ela apresentou várias ideias em calçada, e a que foi depois escolhida por ela e pelo elenco camarário foi esta parte que estão a ver aqui, com estas bolas. Portanto, estas bolas, portanto, têm também uma interpretação artística. Na interpretação da Sra. Liliana Lopes são os mundos dos imigrantes, que são o código genético que se divide, elas entrelaçam-se também entre si e que vão ocupar a parte da frente toda da praça. Depois, o arquiteto achou muito bem e pôr algumas árvores que vão estar nas partes laterais, que é para não tapar absolutamente o espaço enorme da parte vista para o nosso mar norte aqui da Ilha de São Miguel. Além disso, depois nós íamos criar uma zona à volta do globo para talvez possivelmente colocar uns tijolos dedicatórios para os imigrantes ou empresas que quisessem contribuir para a praça, poder fazer e ter o tijolo com o nome da empresa, com o nome da família. Mas então os arquitetos decidiram fazer 2 murais, um da esquerda e da direita, e que são 2 bancos que vão estar. O da esquerda vai ter pequenos tijolos de 10 cm por 20 e 20 cm por 20 de granito, com os nomes das pessoas que vão ser as pessoas que vão fazer vão colaborar com a praça. No mural da direita vamos ter as bandeiras feitas em as bandeiras feitas em calçada portuguesa dos sítios principais da diáspora portuguesa: Brasil, do Hawaii, Bermuda, Uruguai, Canadá e mais alguma que agora não tenho. A bandeira dos Açores, obviamente, Portugal, e vamos ter também a bandeira das Nações Unidas, que representa o mundo e onde muitos açorianos estão por lá fora. A Praça do Imigrante tem inauguração agendada para finais do mês de julho, um momento que apenas a prorrogação do confinamento derivado pela pandemia Covid-19 poderá interferir e alterar. E é desta forma que chega ao fim mais uma edição do Magazine Ribeira Grande TV. Estamos de regresso no próximo mês. Até lá, fiquem bem e não se esqueça, por si, por todos nós, fiquem em casa.